Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo, né? O domingo do Senhor. E hoje com muita alegria de poder ouvir, né? Na verdade, vamos passar o que Jesus quer nos falar através desse evangelho. O evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 5, versículos do 21 ao 43. De fato, é um evangelho muito extenso. E eu não vou estar lendo aqui para que nós não passamos do nosso tempo previsto, né? Mas eu gostaria muito que, quando você tiver a oportunidade, leia então o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos do 21 ao 43. Na verdade, São Marcos foi discípulo, né, de São Pedro. Na verdade, um secretário de São Pedro. E assim, é interessante essa narrativa toda porque Pedro estava lá, né? Ele estava presente nessa narração hoje. Por isso que esse Evangelho, Marcos traz assim para nós cada detalhe específico do que aconteceu naquele dia, né? Por quê? Porque Pedro, então, estava presente como testemunha, que viu tudo o que aconteceu, e logo Pedro passou para São Marcos, e São Marcos digitou esse maravilhoso evangelho aqui para nós. Então, se tiver a oportunidade, leia, porque hoje o evangelho nos mostra, então, Jesus nos coloca a nossa fé, para que nós possamos ter fé. Independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, que nós mantemos a nossa fé. Hoje, novamente, Jesus atravessa, então, a margem para o outro lado da margem, e lá ele estava em Cafarnaum. E ali aquela multidão seguia Jesus. Nós podemos dizer hoje aglomeração, né? Então ali estava aglomerada, as pessoas aglomeradas, um empurrando o outro, porque as pessoas queriam ver Jesus, tocar em Jesus, e aquela multidão, de fato, ao redor de Jesus Cristo, né? Foi quando ali Jesus estava então nesse meio dessa multidão, e ali chega o chefe da sinagoga, né, chamado Jairo, e ali ele conversa com Jesus e pede para que Jesus vá até a casa dele porque sua filha está morrendo. Aí nós já vemos uma fé, né, por parte de Jairo em acreditar na palavra de Deus, em acreditar no amor de Cristo, pedir para que ele vá até a sua casa porque sua filha está morrendo. E mediante essa confusão, essa multidão de pessoas seguindo Jesus, né, Jesus sente uma força diferente nele, né? E aí nós vamos então entender que naquela multidão ali havia uma mulher. E essa mulher, diz a passagem, que ela sofria há 12 anos sofrendo de hemorragia. Então ela tinha uma hemorragia dela interna que sofreu por 12 anos. Ali essa mulher tentou, gastou todo o seu dinheiro, sofreu. E vamos imaginar naquele tempo esse sofrimento, e ela sabendo que Jesus estava ali, então eu acredito que ela tenha rastejado, passado por tantas pessoas para até chegar em Jesus Cristo. Por quê? Porque no pensamento dela, a fé dela era tão grande que ela pensou assim: se ao menos eu tocar em suas vestes, eu serei curada. E meus irmãos e minhas irmãs, essa fé foi tão grande que ela conseguiu se aproximar de Jesus e tocou nas suas vestes. Quando ela tocou nas suas vestes, ela sentiu que ela foi curada. E ali voltamos então, Jesus sente algo, né? Uma força sobrenatural, e ali ele olha para os discípulos e fala: quem me tocou? Alguém me tocou. E os discípulos até dão risada, né? Falam: mestre, mas tá todo mundo te tocando, né? Porque de fato era uma aglomeração, as pessoas empurrando, se empurrando. Então os discípulos falam: tá todo mundo te tocando. Ele falou: não foi algo diferente. E ali ele olha para aquele povo e fala: quem me tocou, né? E essa mulher se apresenta e informa a situação toda para ele, né, o que aconteceu. E Jesus fala para ele, para ela, né, pode ir embora, a tua fé te salvou, te curou. Então, meus irmãos, nós já vimos aí um exemplo de fé dessa mulher que sofria 12 anos de hemorragia. Tendo a fé em Jesus Cristo, ela foi curada. E aí, assim, por causa dessa situação toda que aconteceu, Jairo esperando essa situação toda, chega alguns amigos, familiares de Jairo, e diz para ele assim: ó, não precisa ter mais pressa, porque a sua filha morreu. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei qual é o tamanho da sua dor, né, da sua tristeza, da sua angústia,
Mas assim, naquele momento de dor, de tristeza, Jairo não perdeu a sua fé. Jairo acreditou. Ainda assim acreditou em Jesus. E mesmo assim, pediu para que Jesus fosse até a sua casa. E Jesus então continuou na sua caminhada, chegando na casa de Jairo. Jesus não deixou que ninguém entrasse, somente Jairo e seus discípulos. E aí quando entrou dentro da casa, ali provavelmente havia os familiares chorando, gritando, né? Porque a menina já estava morta. E aí Jesus ainda fala para eles lá, porque estão chorando, sofrendo, né? A menina apenas dorme. E aí até caçoaram de Jesus, né? De uma certa forma, porque a menina estava morta. E aí vem a parte assim mais deslumbrante, né? Que Jesus fala Talita cum, que significa menina, levanta-te. E a menina levantou. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, domingo do Senhor, Jesus nos coloca então a termos fé, a acreditarmos no poder de Jesus. E essa é a nossa fé, onde nós rezamos o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, invisíveis e invisíveis, né? Visíveis e invisíveis. Nós vimos no domingo passado que Jesus acalmou a tempestade, querendo nos dizer da tempestade da nossa vida. E hoje, nessa tempestade daquela mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia, a criança por ocasião, a menina também 12 anos de idade, todos eles estavam na tempestade e acreditaram, creram em Jesus Cristo, o Salvador, e foram salvos e foram curados. Jesus hoje então nos convida a mantermos a nossa fé, a acreditarmos em um único Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que vocês possam acreditar, confiar nesse amor, que com certeza, meus irmãos, Ele estará conosco, nos guiando, né? Num caminho com a direção maravilhosa. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.